versos 8 a 10. Que bênção, que alegria, que satisfação podermos receber o desafio da fala ousada de Cristo em Minas Gerais. A minha oração é que você receba do Senhor sabedoria para abordar pessoas, para testemunhar, mesmo sem utilizar-se de palavras, que você utilize as suas redes sociais, os seus relacionamentos, para ousadamente anunciar Cristo. Aliás, hoje, irmãos, eu recebi um presente muito bonito. Eu ganhei uma camisa oficial do América, o Coelhão de Minas Gerais. E eu estou pensando aqui, Eurico, nas oportunidades, porque eu quero começar a usar amanhã e a partir da camisa do América, eu quero conversar com as pessoas sobre um outro time, o time de Cristo. Você está com ciúme, acha que eu esqueci do seu time? Fique à vontade para me presentear com a camisa do seu time e eu teria alegria em falar também com os cruzeirenses, os atleticanos. Mas, irmãos, olha, a camisa do América realmente está linda e será uma oportunidade para falar a esse povo tão amado que é o povo mineiro. Diz assim a palavra do Senhor. Diz ainda o Senhor: no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo para restaurares a terra e lhe repartires as herdades assoladas. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles pastarão nos caminhos e em todos os altos desnudos terão seu pasto. Não terão fome nem sede. A calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. Podem assentar, irmãos. Leia o profeta Isaías, buscando encontrar Cristo em tudo aquilo que nesse livro maravilhoso é profetizado. O livro de Isaías, irmãos, tem sido apelidado de o Evangelho do Antigo Testamento. Deus usa esse servo dele para falar a um povo desolado, justamente em cativeiro por conta da rebeldia frente aos conselhos do Senhor, e para anunciar dias melhores. Isaías fala de um modo imediato da restauração de Israel, e o capítulo 49 é parte desse longo trecho do livro em que o Senhor fala da restauração do seu povo a partir da reconstrução de Jerusalém e do templo, mas Isaías também fala do Israel espiritual e diz que virá o Messias, e nós sabemos que ele veio, Jesus, na plenitude dos tempos, nascido de mulher, aquele que não pecou, para restaurar todos aqueles que, por obra da rebeldia espiritual, estavam afastados do Senhor. Então o texto do capítulo 49 apresenta primordialmente o livramento do Senhor para o Israel desolado, no cativeiro babilônico, entristecido, sem perspectiva de futuro, acreditando que o Senhor se esquecera do seu povo. Mas esse texto também, irmãos, lança olhar sobre a salvação em Cristo, que seria ofertada a todos os povos e que seria vitória sobre a grande desolação espiritual que historicamente se abate sobre a humanidade. Há uma promessa de nova terra aos judeus exilados e de que eles veriam a reconstrução de uma cidade que parecia ter sido finalizada em sua história bela. O Senhor explica que a invasão de Jerusalém, a escravidão dos habitantes de Judá e a permanência no cativeiro, no lugar estrangeiro que era a Babilônia, não significavam a ausência do amor de Deus, muito pelo contrário. Disciplina do Senhor, que demonstra o compromisso de um Deus santo,
que ao repreender o seu povo diz: abandonem caminhos que destroem vocês. Voltem-se para o verdadeiro caminho de vida plena e abundante. Olhem para o capítulo 48, muito especialmente nos versos 10 a 12, quando o Senhor argumenta com Israel, o seu povo, que a disciplina dele não significava desprezo, pelo contrário, interesse, envolvimento, cuidado. Isaías 48, verso 10. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Proveite na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado meu nome? A minha glória não a dou a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Além da beleza da poesia inspirada, nós encontramos, irmãos, o terno cuidado de Deus dizendo: sabe o trabalho do artesão que leva o metal ao fogo, às chamas ardentes, para fazer com que salte das chamas o metal nobre e refinado? É o que eu tenho feito com vocês. A provação que se constitui da invasão, do cativeiro, da permanência sob a dureza do opressor, é a minha provação para levá-los a se livrarem de impurezas, da idolatria, da mentira, da injustiça, da vida secularizada, do desprezo à lei de Deus, de uma vida ensimesmada. Eu tenho cuidado para que vocês, na provação, se tornem um povo melhor. A minha glória não darei a outrem. Diz o Senhor: se eu tivesse que tolerar vocês, povo meu, nos pecados seus, eu estaria negociando a minha glória. E Deus, irmão, santo como é, não poderia negociar a sua santidade. Olhem para esse mesmo capítulo 48, a partir do verso 17. Vejam o que diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua posteridade seria como a areia e os teus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo. Proclamai-o e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. O que o Senhor diz insistentemente a Israel é: corrijam-se. Eu estou por meio dos tempos duros, difíceis, ensinando vocês a serem aquilo que eu quero que vocês sejam: um povo meu, um povo santo, um povo justo, um povo digno, um povo admirado entre as nações da terra. Eu convido vocês a ouvirem a minha voz e a viverem provando das delícias de quem ouve a minha voz. Irmãos, tudo isso é dito a um povo cansado, como eu disse, que já acreditava ter sido esquecido pelo Senhor. Deus então levanta um homem que sofreu, que foi punido fisicamente, que foi execrado publicamente, que foi desacreditado solenemente. Isaías, para falar com ousadia: toda a desolação de Israel é parte dos planos de Deus. Falando assim, parece fácil, né? Mas imagine você encontrar-se com uma pessoa que perdeu o emprego, que recebeu o diagnóstico de uma doença incurável, cuja esposa abandonou o lar. Imagine você dizer a essa pessoa: calma, Deus está no controle de todas as coisas.
É preciso ousadia, irmãos. É preciso ousadia para dizer, em meio às nossas mazelas existe a mão de um Deus soberano que faz com que o mal produza o bem, que transforma o mal em bem para a glória dele. Foi preciso ousadia para que o profeta dissesse, Deus sabe o que está fazendo e Ele está preparando no coração de vocês sede dele mesmo. Ele está levando vocês a entenderem que nada são, que enquanto confiaram em si mesmos, vocês se envolveram com uma história embaraçosa, o cativeiro, a tribulação, a opressão. O Senhor permite que vocês passem por tudo isso para que vocês cresçam, mas chegará, e o profeta é ousado ao dizer isso, o tempo da restauração. A mensagem do capítulo 49, eu destaquei os versos 8 a 10, é essa mensagem. O Senhor dizendo, verso 8, ainda tenho algo mais a prometer a vocês. Virá o tempo da restauração do povo de Israel. Irmãos, é a nossa mensagem para os nossos dias. Olhamos à nossa volta, choramos os noticiários da nossa nação. A nossa pátria amada, não é de hoje, tem celebrado o pecado, o orgulho do pecado, como se fosse bênção. Olhamos para Minas Gerais, o amado estado de Minas Gerais, e precisamos reconhecer que Minas Gerais é também um estado da feitiçaria, da idolatria. As festas juninas estão aí. Alguns de nós temos sido convidados a acreditar que festas do mês de junho são tão somente manifestações da nossa rica cultura brasileira. É um mês em que 3 entidades da Igreja de Roma são celebradas, são veneradas, são cultuadas. Minas Gerais é o estado da idolatria que se vê livremente nas festas juninas. Eu ouvi falar até que uma certa igreja teve uma ideia brilhante, né? Criou uma festa chamada Sem João e com Jesus. Meus irmãos, Minas Gerais é o estado também da imoralidade, da corrupção, do carnaval que cresce e como tem crescido nos últimos anos. Do crescimento na comercialização das drogas ilícitas. Aqui mesmo, à nossa volta, no centro histórico dessa cidade, quantas vidas confundidas com lixo em meio aos locais de comercialização do crack e de tantas outras drogas. É também o estado da pedofilia, dos mentirosos. Quem com ousadia dirá, existe novidade de vida para quem está desolado na tristeza do pecado? Quem falará com ousadia, assim como fez o profeta, crendo que Deus tem muito povo em Belo Horizonte, em Minas Gerais? Em Atos capítulo 18, nos versos 9 e 10, no contexto da divisa da campanha de missões estaduais, encontramos o Senhor falando ao seu servo Paulo numa visão à noite. Não temas, Paulo, pelo contrário, seja ousado, fale e não te cales, e a justificativa do Senhor é, porque eu estou contigo. Seja ousado, eu estou contigo. E ninguém poderá ter ousadia maior do que esta, a ousadia de fazer-te mal, pois tem muito povo nesta cidade. E o Senhor quer alcançar o povo que lhe pertence e que ele, em sua presciência, já pôde enxergar. Aqueles que, como Jesus orando, segundo o que registra o Evangelho de João, disse: eu rogo, Pai, não só por estes que estão aqui comigo agora, mas por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em meu nome. Irmãos, quem falará com ousadia, assim como Isaías fez no século 6 a.C.? Isaías falou 6 séculos antes de Cristo. Falou com ousadia. Povo cansado, cheio de frieza espiritual, indisposto a ouvir os mensageiros de Deus, Isaías disse: todas as tristezas que vocês enfrentam, todas as mazelas que experimentam, todas as adversidades que vocês têm conhecido,
Tudo isso é plano de Deus para tratá-los. Mas saibam, Deus em sua graça, cheio de misericórdia, Deus amoroso como é, tem proposto a vocês, se vocês puderem confiar nele, tempos de restauração. Você está disposto, em nossos dias, em meio à grande incredulidade, falar com ousadia de Cristo em todo o estado de Minas Gerais? Você crê mesmo que você possui a melhor, a mais urgente, a mais preciosa mensagem que o povo mineiro poderá um dia ouvir? Falará com ousadia, irmãos, aquele que ama o Senhor. No verso 8, Isaías 49, verso 8, o Senhor está falando da sua escuta. Eu ouvi os clamores de todos vocês e tenho preparado salvação, restauração da terra, cuidado com o povo desolado. Quem já foi salvo pela graça, já experimentou o amor gratuito do Senhor, pode agora amar gratuitamente e pode sim alcançar aqueles que estão desolados em seus pecados. Isaías 49, a partir do verso 11, a profecia prossegue dizendo assim: transformarei todos os meus montes em caminhos. Quer dizer, darei caminhos melhores para vocês. Trocarei os montes por caminhos trafegáveis. E as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe. Vejam, irmãos, Israel sendo chamado a entender o seu papel como luz para as nações. Um povo por meio do qual os demais povos conheceriam ao Senhor. Eis que estes virão de longe, diz o verso 12. Eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Mas Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. E aqui está, irmãos, verso 15, um dos mais tocantes textos da palavra de Deus. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Deus de amor, Deus de graça, que lança a mão de uma experiência conhecida por todos nós. Uma mãe se negaria a alimentar e a cuidar do seu filho que ainda mama? Se é possível que isso aconteça, saiba que não é possível que o Senhor se esqueça daqueles a quem Ele ama. Irmãos, quem ama o Senhor já compreendeu o amor dEle pelos perdidos. Por isso, falará com ousadia de Cristo quem ama o Senhor. E porque ama o Senhor, ama aquilo que o Senhor ama. Fazer missões é declarar fidelidade à ordem do Senhor. É declarar submissão à vontade amorosa do Senhor de alcançar o pecador. Por amor ao pecador, o Senhor nos envia a pregar a sua mensagem. Mas nós pregamos porque amamos o Senhor. Antes de tudo, porque amamos o Senhor. Ainda que sejamos ignorados, devemos pregar porque amamos o Senhor. Em Isaías 49, nos versos 1 e 2, o profeta diz: o Senhor me chamou desde o meu nascimento, e essa é uma referência também ao Messias. No verso 2 diz: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. O Senhor me chamou para, tal como faz a espada aguda, a flecha bem direcionada, ir ao encontro de pessoas. Irmãos, só quem ama o Senhor compreenderá que a ordem do Senhor para pregarmos o evangelho a toda criatura não é uma sugestão, é uma ordem. Não é uma possibilidade, é a visão do Deus sábio. Se você ama o Senhor, você abrirá a sua boca com ousadia ao sair deste lugar e falará de Cristo. Você falará do Senhor, tal como
Isaías, num contexto inóspito, muito desafiador, com ousadia disse: vocês estão atribulados, mas o Senhor tem preparado restauração. Agora tudo parece ruim, mas creiam, Deus ajudará vocês a enfrentarem esses tempos difíceis, porque Ele é bom. Deus não se esqueceu de vocês, Deus não está morto. Deus não se mantém distante, Ele ouve a aflição de vocês. Nesse momento, irmãos, certamente em muitas casas há pessoas chorando a falta de perspectivas econômicas. Certamente há mães e pais chorando por seus filhos dependentes químicos. Certamente há pessoas chorando o vazio do coração, a falta de esperança quanto ao futuro. Há pessoas, irmãos, infelizmente, nesse momento, lidando com planos de autoextermínio. Quem falará ousadamente? Por amar o Senhor e compreender que a vontade do Senhor é que o pobre pecador não se perca, como diz um dos nossos hinos, falará de Cristo em todo o estado. Em segundo lugar, falará com ousadia aquele que ama o pecador. Esta é a ordem bíblica. Nós falamos porque amamos o Senhor, e que prazer é falar do Senhor, da sua vontade, da obra miraculosa que Ele opera naqueles que nele creem. Mas, ato contínuo, nós também falamos com ousadia porque amamos o pecador. Isaías amou o seu povo. Isaías foi usado por Deus para dizer: os presos sairão da prisão. Aqueles que estão em trevas encontrarão caminhos melhores. Verso 10. Os famintos serão saciados, os sedentos serão dessedentados. Haverá quem, por compaixão, guie os desorientados e conduza aos mananciais das águas os perdidos, os desalentados. O crente foi regenerado segundo a imagem de Cristo. Por isso o crente não olha para o pecador com desprezo, com raiva, com ódio. É daquele que recebeu o Espírito Santo a atitude de compaixão com o perdido, com o pecador. Meu irmão, se você tem tido raiva do pedinte, do dependente químico, do criminoso, você precisa orar ao Senhor para compreender a vontade do Senhor. Você não precisa concordar com as obras dessas pessoas que estão vivendo na marginalidade, mas você precisa amá-las. Você precisa orar para que haja arrependimento. Você precisa abordá-las com a convicção de que Deus é poderoso para te usar a fim de levá-las à mudança de vida. O crente regenerado, segundo a imagem de Cristo, consegue pregar até aqueles que o rejeitam. Dar amor por pagamento a quem nos repudia. Fazer missões é isso. É olhar para a multidão e reconhecer: a multidão anda errante, como um grupo de ovelhas que não tem pastor. E tal como Cristo, que ao ver a multidão, assim compadeceu-se, o crente deve compadecer-se. O Senhor diz a Israel: eu te restaurarei. Eu levarei o remanescente de volta a Jerusalém. Darei a vocês recursos para reconstruírem a cidade e o templo. Farei com que vocês voltem a ser uma nação reconhecida em sua soberania, em sua graça. Mas lembrem-se, vocês receberão essas oportunidades da minha parte para que vocês alcancem outros povos. Vocês deverão ser uma luz para os gentios. Por meio de Israel, as nações conheceriam o Redentor. O Messias nasceu em Israel. O Messias é um judeu. Jesus, filho de José e de Maria, ainda que adotivo, filho de José. Jesus nasceu judeu, para que por meio daquele povo pequeno e escolhido pelo Senhor, no plano da salvação eterna, a humanidade pudesse conhecer o Redentor. Nós precisamos pregar com ousadia, porque nós amamos o nosso povo.
Você ama Minas Gerais? Você já cantou, ó Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais? Você já cantou isso? Pois, como crente em Jesus, a maior declaração de amor pelo povo mineiro, segundo o estado mais populoso do Brasil, segundo o colégio eleitoral, fora o estado de São Paulo, que é o estado mais populoso, nenhum outro estado reúne tanta gente no Brasil. Se você ama Minas Gerais, com ousadia você falará de Cristo ao pecador que vive em Minas Gerais. A história dos evangélicos irmãos nos traz a oração de alguns homens piedosos que amaram o seu povo, a ponto de desejar antes de tudo a salvação do seu povo. O grande pregador John Knox, escocês, orava em público, nos cultos, nas igrejas: ó Deus, dá-me a Escócia ou eu morro. Dramático, radical, mas exemplar. Deus nos dê, irmãos, a oportunidade de orar com sinceridade. Ó Deus, dá-me Belo Horizonte ou eu morro. Dá-me Minas Gerais para o Senhor, eu morro. George Whitefield, de joelhos, implorava: Senhor, se não queres dar-me almas, retira a minha. Se não queres dar-me almas, retira a minha. Quem falará com ousadia? Quem ama o Senhor, mas também quem ama o pecador. Em terceiro lugar, irmãos, falará com ousadia aquele que ama a mensagem do Senhor ao pecador. Leia a profecia. Irmãos, com clareza, nos versos 8 a 10, é isso que é dito a Isaías: ame o Senhor, ame o pecador que é amado pelo Senhor. Portanto, ame a mensagem do Senhor ao pecador. Quem já bebeu das fontes de águas vivas do Senhor, sabe que outros precisam beber dessas águas, desta mensagem poderosa que é o Evangelho, mensagem transformadora. Quem já foi transformado pelo poder de Jesus Cristo sabe que esta mensagem é preciosa, incomparável, insubstituível, a única que de modo perene conduz famintos e sedentos aos pastos verdejantes e aos mananciais de águas. Fazer missões, irmãos, é crer que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Veja o que nos diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. 1 Coríntios 1, 21 diz-nos assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Meu irmão, não esqueça, primordialmente, Deus quer salvar vidas por meio da pregação. Eu já aprendi que sou servo do Senhor e eu não devo questionar o Senhor. Ele é sábio, sempre sábio. Deus escolheu salvar pessoas pela loucura da pregação. Paulo sabia o que estava dizendo. A pregação de um Cristo que para os romanos foi um derrotado na cruz. Para os judeus foi um pretenso Messias fracassado na morte. Paulo não concordava com romanos e com judeus e dizia: Jesus venceu na cruz. É loucura para vocês, mas esta é a mensagem que pode salvar vocês, de um Deus que se fez carne para substituir o homem no lugar da punição e dar ao homem agora redimido paz com Deus, porque o seu pecado foi ali vencido na cruz, porque a dívida foi paga. A loucura da pregação é o meio pelo qual Deus quer salvar vidas. Faça tudo o que você quiser, meu irmão, mas não sem antes pregar. Você precisa abrir a boca e falar de Cristo com ousadia. Aprove a Deus salvar os perdidos de Minas Gerais por meio da pregação do Evangelho. Em Jesus, nós encontramos a mensagem do Deus amoroso para o pecador perdido. Toda a profecia foi válida para o Israel histórico. Deus de fato deu um fim ao cativeiro babilônico. Deus permitiu o retorno do seu povo a Jerusalém. O templo foi reconstruído, a cidade foi repovoada.
Mas, irmãos, a profecia é válida, como eu já disse, também para o Israel espiritual. Nós, a igreja de Jesus, somos o povo de Deus que precisa falar com ousadia. Primeiramente, falar porque ama o Senhor. Deus nos encarrega do dever de falar, de salvação a quem está perdido. Em segundo lugar, o Senhor nos encarrega de falar por amor ao pecador. Ame aquele que não conhece a maravilha do evangelho que você já conhece. Pregue Cristo, anuncie o evangelho. Mas Deus também nos encarrega de amar a mensagem do evangelho. Irmãos, não há o que acrescentar. A mensagem é esta. A mensagem nós temos na mão e, graças a Deus, no coração. Abra a Bíblia e fale com ousadia, você verá que pelo poder do Espírito que guiou aqueles que escreveram a palavra de Deus, vidas serão iluminadas e poderão crer e provar do poder do Evangelho. Minas Gerais é o nosso povo desolado. Nós somos o povo do Deus amoroso, que nos chama a falar com ousadia, para que haja esperança em todo esse estado. A Igreja Batista do Barro Preto convida você a orar por todos os missionários, pelas igrejas do Campo Mineiro, pelos projetos, pela campanha de missões estaduais. Mas esta igreja convida você também a ofertar, sim, meu irmão, com generosidade, com regularidade, para que a obra avance em Minas Gerais. Nós somos mais de 300 municípios ainda não tendo uma igreja batista estabelecida. Minas Gerais é o estado com o maior número de municípios na federação. O desafio é imenso. Esta igreja convoca você também a sair daqui e abordar pessoas, a falar de Cristo, a caminhar entre aqueles que necessitam ouvir do Evangelho, a tornar-se um missionário no campo, como os irmãos que aqui nesta noite estão nos visitando. Nossa igreja mantém 5 frentes missionárias em 5 cidades. Você precisa nos ajudar a avançar proclamando o Evangelho em Confins, em Sabará, em Pedro Leopoldo, em Papagaios e em Nova Lima, no distrito de Águas Claras. Nestes 5 lugares, há obreiros enviados por esta igreja, a trabalhos sustentados por essa igreja. Precisamos muito que você conosco encare o desafio de proclamar Cristo, falando com ousadia do Evangelho nesses lugares. Deus, pois, nos use para a maior glória do nome dEle e que possamos mesmo falar e não nos calar.